dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, a palavra que Deus colocou hoje no meu coração está no seu livro de Lucas, no seu capítulo 11, no seu versículo 29, que diz bem assim: o sinal do profeta Jonas. E, ajuntando-se à multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Bom, o que essa palavra está querendo dizer? Aqui é quando Jesus estava falando à multidão acerca da... Quando a multidão simplesmente pediu um sinal a Jesus. Ele fazia milagres e maravilhas em outros lugares, mas não fazia naquele lugar especificamente. E bom, por que Jesus disse isso? Porque simplesmente o coração daquele povo ali, naquele tempo, em Jerusalém, na Judéia, em todo Israel, estava endurecido. E o povo só pensava nos próprios fazeres, não pensava mais em Deus. Por exemplo, eles pensavam em fazer os ritos certos, beleza, mas não pensavam em fazer isso de todo o coração. Que Deus, e o que Ele queria não eram os ritos tudo certinho. É claro, tem que ter ordem e decência quando se faz a obra de Deus, mas de todo o seu coração. Não quer dizer que você vai ajudar alguém por causa de obrigação, mas sim porque Deus te ajudou quando você mais precisava, e também porque Deus Ele te ama, e você deve amar o próximo, como é o próprio mandamento. Ou seja, não é sobre você cumprir um rito para você ganhar uma recompensa, simplesmente para você estar certo. É você cumprir isso, sabendo que é o seu dever legal como ser humano, e também que isso vai ajudar o seu caráter, porque fazer coisas boas às pessoas é algo que beneficia a nossa alma também, deixa as pessoas felizes, e isso é maravilhoso. E aqui, como Jesus fala, que e ajuda as multidões, começou a dizer: maligna nesta geração, ela pede o sinal e não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Irmão, o que isso nos mete é que Deus, ele já deu um sinal a gente, só que a gente vive pedindo sinal. Deus me confirma isso, Deus me confirma esse projeto, Deus me confirma esse relacionamento, Deus me confirma, não sei, e a gente fica pedindo sinal. Será que é de Deus? Será que é de Deus? E bom, acerca disso, nós temos que ter fé em Deus, porque ter fé não significa Deus fazer assim no caminho, ó, você vai virar à direita, vai para a esquerda e vai para aqui. Se Deus disse, vá reto, e simplesmente você fica perguntando, eu vou para onde? Eu vou para onde? Se é para ir reto, vai reto, porque Deus, o sinal que Ele vai dar próximo, só vai acontecer quando você obedecer o primeiro sinal. Porque como é que você quer avançar do básico para avançado, sendo que você não fez nem o básico? Então não é simplesmente você não tem fé, porque ter fé é confiar que Deus vai construir a ponte, mesmo que a ponte não esteja construída. Ou seja, os degraus vão surgir quando você der o primeiro passo, não vão surgir quando você pensar em ter visto o sinal de Deus. Porque, como Paulo diz, que a fé é a prova das coisas que a gente não vê. Ou seja, quando a gente não vê, simplesmente a gente tem que simplesmente esperar e crer. Ou seja, se você não vê nada no escuro, mas você confia em Deus que você vai chegar no seu destino no final. Isso que é ter fé, e não simplesmente esperar tudo clarear para depois caminhar. Porque Deus, o que Ele quer é confiança. Ele não quer que nós confiemos nele depois que Ele abra o caminho inteiro, porque Ele já abriu o caminho. É só você caminhar, mesmo que esteja tudo escuro. Bom, Jesus fala também acerca daqui: porquanto assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Ou seja, o sinal da crucificação. Ou seja, Jesus libertou a todos. Ele, o Cordeiro Imaculado, se sacrificou por todos nós. Ou seja, e ele fala, Jesus, que ele é maior do que Jonas e Salomão. E os fariseus dizem: esse homem, como é que ele é maior que Salomão e Jonas? Porque eles não conheciam que era Jesus, né? Se eles soubessem realmente de todo o coração deles quem era Jesus, e parassem de pensar que Jesus era um líder militar político que ia dominar tudo, eles já teriam se rendido de joelhos ali, porque esse homem ao qual eles acusavam tanto, perseguiam tanto, era o próprio Deus que criou a própria Torá. Ou seja, eles eram hipócritas, porque eles esperavam o Messias, mas não recebiam esse Messias que já estava prescrito nas Escrituras. Deus nunca disse mentira. Deus nunca disse: eu vou mandar um Messias que vai salvar Israel fisicamente, vai abrir um reino. Não. Deus, Ele mandou o seu Filho no propósito de salvar as pessoas, no propósito do pecado, mas Israel estava tão focado nos próprios interesses, que eles focavam na própria conformidade, não estava nem aí pro resto. É a gente e acabou, Deus só ama a gente. Mas não, Deus, ele incluiu não só os judeus, mas também a nós, gentios, de todo mundo. Ou seja, Deus não quer só salvar aqueles cristãos, uma comunidade cristã. Deus, ele quer salvar o todo, porque ele não é egoísta. Deus, ele é justo, ele dá oportunidade para todos, para que assim todos tenham o benefício
de participar da família de Deus. Ou seja, nós temos que parar de ser egoístas e compartilhar o evangelho com todos, mesmo que tenhamos vergonha. Porque, como falar lá em Mateus, que o evangelho vai ser propagado para todo mundo, sem exceção nenhuma, vai saber do evangelho. Se faltar um, essa pessoa vai ter que saber para Jesus voltar. Porque está escrito em Marcos. É uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus Cristo. E quando todo mundo soube do evangelho, aí é o fim do mundo, aí já vai acabar o mundo. Mas, enquanto esse processo ainda não vem, temos que compartilhar o evangelho para que colaboremos para a volta de Cristo. Isso parece até vou adiantar a volta de Cristo, mas não. Nós só estamos seguindo um fluxo que já foi determinado por Deus desde o início do mundo. Ou seja, também acerca daquela teoria lá de que, naquele tempo lá dos calvinistas, de que você já nasceu predestinado a ser salvo. Então você pode fazer o que você quiser, você pode pecar já que você já é salvo. Não existe isso, não. É uma teoria totalmente distorcida, pegou a palavra de Deus e distorceu. O que o diabo faz, né? O diabo, ele pega a palavra e distorce. E bom, você não nasce salvo, e você nem nasce salvo, mas por você cometer pecados, você já estava condenado à morte, porque você já nasceu com pecado. Porém, Jesus Cristo foi lá e inverteu isso. Ou seja, antes era a carne que mandava na alma, agora é a alma que manda na carne. E se você fazer com que a sua alma, ou seja, Deus mande na sua carne, na sua alma, em tudo, você será salvo, porque o processo de salvação não é só salvação no céu. Porque se fosse assim, nós estaremos que nem no tempo da Torá. A graça, ela não é só simplesmente para te salvar o seu corpo, sua alma. É simplesmente para salvar o seu ser por em todo. Seu corpo, sua mente, sua alma e seu espírito. Salva seu mental, salva seu físico, sua saúde. Ou seja, Deus, ele não quer só te salvar fisicamente, ele quer te salvar também mentalmente, salvar sua mente. Ele quer te transformar. Ou seja, por que nós somos às vezes tão incrédulos ao ponto de pedir tantos sinais a Deus, sendo que Deus já deu um sinal, e nós julgamos aquelas pessoas que simplesmente também foram incrédulas, como Tomé, por exemplo. Ele simplesmente não creu que Jesus Cristo apareceu aos discípulos. Então Jesus foi só para ver ele, só para mostrar a ele que Jesus Cristo ressuscitou, e mostrou e disse a Tomé: toque nas minhas marcas. Ou seja, que da lança que transpassou a mão de Jesus. Então, quando você for incrédulo, não pense que Deus vai chegar em você e vai simplesmente te repreender, te atacar. Não, pode sim ter uma repreensão, um sermão, mas ele nunca vai te deixar, como posso dizer, conformado. Deus não vai te deixar sem respostas. Ele vai, com certeza, no tempo dele, é claro, fazer com que você entenda o porquê daquela situação, o porquê daquele problema, porque toda dor na nossa vida não tem, por exemplo, não é do nada. Não, essa dor é coisa da vida, é isso. Não, com Deus é totalmente diferente. A dor, ela tem um propósito. Por exemplo, uma pessoa que sofre com ansiedade, ela precisa ser mais paciente, confiar em Deus e descansar em Deus. Uma pessoa que sofre de, deixa eu ver aqui, muita irritação, ela é muito estressada, ela precisa ser mais paciente com as pessoas, precisa ser mais gentil com as pessoas. Ou seja, cada coisa tem um propósito, não é do nada as coisas. Toda dor que você tem não é para simplesmente te matar, mas para fazer você crescer. E bom, continuando aqui a palavra, como diz, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa geração. Ou seja, como eu já havia dito, Jesus Cristo foi um sinal para aquela geração. Ou seja, a crucificação. Ele morreu por todos nós. E bom, quando você estiver confuso, estiver pensando: meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, estou confuso. Vá para Deus e peça: Deus, me lembra o que eu tenho que fazer. Qual é o meu propósito? Porque muitas vezes a gente fica pedindo o próximo passo, sendo que a gente nem fez o primeiro. A gente devia ter feito aquele projeto, se afastar daquelas pessoas, fazer isso, gravar aquele vídeo, começar aquele canal, e nunca começamos. Simplesmente pensamos que estamos atrasados, mas na verdade você não fez nem o primeiro passo, por isso que você está se sentindo atrasado. Se você fizer o primeiro passo, confia em Deus, Deus vai passar os próximos passos com garantia para você. Porque é um passo que vai de cada vez, não é 1000 passos de cada vez. Um de cada vez até chegar no destino final. Se você dá um, confie que Deus vai providenciar o resto. E bom, como é que diz? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará.
pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, Jesus Cristo, ele já admitia que ele era maior que Salomão. Ele falava diretamente que ele era Deus, só que o povo não conseguia entender. Porque o povo estava pensando, não, o Messias vai vir, vai me salvar aqui, vai livrar minha casa, vai me livrar de Roma, vai me livrar dos meus inimigos. E o povo tinha esse pensamento. Porque naquele tempo, as guerras, por exemplo, Davi foi um homem que matou muita gente, ele se arrependeu muito. Por mais que fosse algo que era necessário naquela época, porque no tempo da graça nós não temos que matar ninguém, porque isso descontra a palavra de Jesus, que nós temos que amar nossos inimigos. Naquele tempo, na lei mosaica, o povo de Israel tinha que ir contra os seus inimigos, ou seja, o povo tinha que guerrear mesmo, tinha que lutar. E os homens se viam traumatizados, porque, por exemplo, você serve a Deus e você tem que matar um monte de gente para servir a Deus. Isso deixava o mental deles muito abalado, e graças a Deus que hoje em dia não tem mais isso. Por mais que muita gente pense, não, tem que matar, não, isso não é um caráter de Cristo, esse é caráter de uma pessoa que está com muita mágoa, muita ira e muito rancor de alguém. E você tem que limpar essas mágoas, mas não limpe-se sozinho, limpe-se com Cristo. Bom, esse foi o vídeo de que Jesus, ele já te deu o sinal, só que você só tem que lembrar do sinal que ele te deu, voltar ao primeiro passo, voltar ao primeiro amor, ou seja, volte ao primeiro passo, lembre-se de onde que Jesus disse para você ir e continue seguindo. E bom, esse foi o vídeo, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.